Gente, a leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia habilidades na escrita. Tudo de bom, né? Vamos aproveitar que esta é a semana, né, que está começando para exercitar a leitura no decorrer dos dias e alcançar mais leveza, tanto mental como emocional. E para falar da importância da leitura, vamos falar com a jornalista e escritora Maraísa Lima. Bem-vinda, Maraísa. Bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia, telespectadores da TV Pai Eterno. É uma alegria estar aqui no seu programa hoje para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada. É muito difícil não ter um jornalista que goste de ler, né? Maraísa, você, além de jornalista, é escritora. Como fazer para a leitura se tornar um hábito? Bom, para algumas pessoas a leitura começa em casa, né? Os pais têm o hábito da leitura, mas muitas vezes isso não acontece. A escola, Cleide, eu acredito que é a porta de entrada para a formação de novos leitores, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a ler na escola livros literários que passaram a me estimular. Porém, nos dias de hoje, nós temos aí uma era de hiperestímulos, né? Nós temos as segundas telas, os smartphones, os tablets que tiram muito a concentração e a atenção das pessoas. Por isso que o desafio da leitura é tão grande. Então, para as crianças, os pais têm que ter esse cuidado de dosar, né? O uso do celular, estimular a leitura. Para os adultos, né, que nós já estamos mais envolvidos aí nas nossas escolhas, na nossa tomada de decisão, é realmente criar metas de leitura. Eu, por exemplo, leio em média um livro por mês. O brasileiro tem a cultura de ler 5 livros ao ano, né? E a gente percebeu aí nos últimos anos uma queda no número de leitores. Então, para estimular a leitura, eu preciso compreender todos esses benefícios que você tão bem colocou no início, desenvolver a inteligência, a comunicação, conhecimento, imaginação, e isso me dá recompensas profissionais, recompensas pessoais, porque quando você passa a ser um excelente leitor, quando você adquire o hábito da leitura, você pode aí se distrair, né, da correria do dia a dia, então tirar um tempo para você, além de adquirir conhecimento. Eu falo que eu costumo trabalhar lendo e para descansar eu leio também. Então, primeiro é a questão de você saber desses benefícios. O adulto, ele aprende sabendo aquilo que pode contribuir com a vida dele. Então, se eu tenho uma carreira profissional, se eu sou professor, se eu sou jornalista, ou se eu sou um advogado, ou qualquer outra profissão, a leitura é importante para esse desenvolvimento no trabalho. E também para a gente ampliar o nosso repertório, sermos pessoas mais interessantes, estarmos sempre aprendendo. Depois você cria metas de leitura, né? Você pega, por exemplo, um livro, não começa lá com livros muito longos, porque aí a gente já vai, quem não está muito acostumado já vai desistindo. Então pega um livro menor, de umas 150 páginas, e fala, olha, vou ler todos os dias 10 páginas, todos os dias eu vou tirar ali meia hora dedicada à leitura. E é muito importante, Cleide, nós termos um hábito de afastar as distrações, né? As distrações hoje são aquilo que nos impede de fato, começarmos esse hábito da leitura. E a formação dos hábitos tem a ver com a consistência, com a repetição. Então, eu preciso ser muito resiliente para fugir hoje das séries, para fugir das redes sociais, para fugir do WhatsApp e criar, de fato, esse hábito da leitura que é tão importante. Então, ter essas pequenas metas, pegar livros menores, assuntos que são interessantes. Aí as pessoas me perguntam assim, ó, quando o livro é chato, eu posso abandonar o livro? Eu, particularmente, acredito que sim. Nós temos que ter, na leitura, essa conciliação entre adquirir conhecimento
e também ser algo divertido, prazeroso. Nossa, mas eu largo no meio mesmo. Livro chato eu não Eu aguento. também. Mas por outro lado, quando você pega um livro bom, a gente começa e a gente fica numa torcida tão grande pela história que a gente quer acabar logo para saber como é que foi o fim, como é que é o fim, mas ao mesmo tempo a gente quer ir mais lento porque o livro está tão bom que a gente não quer que acabe. Já aconteceu isso comigo, eu concordo plenamente com você. Um tempo atrás eu passei férias no Rio de Janeiro e era uma época em que as redes sociais tinham aí um peso muito menor e eu sempre levo livros comigo. Até hoje a tira-cola é até uma dica, né? Eu estou lendo esse livro aqui, acho que não dá muito para ver, mas é um livro da área de marketing. Nocaute. Aqui, se eu colocar no meu rostinho aqui, dá, ó, Nocaute. E eu viajei no fim de semana, levo o livro comigo. Alguns anos passei férias no Rio de Janeiro e levei livros do meu autor preferido, que é o Gabriel Garcia Marques, né? Um colombiano aí que escreve sobre as nossas desventuras aí da América Latina, né? Enfim. E aí levei esse livro, Cleide, e fiquei como você falou. Eu começava a ler e falava, se eu ler rápido, porque a história tá muito boa, eu vou terminar muito rápido. Então eu ficava assim, vou ler uma página agora, vou fazer alguma coisa, depois eu volto. Só que eu me pegava ali tão envolvida na história que era difícil realmente não ler rápido. E você colocou uma questão em termos de desenvolvimento cerebral que é muito interessante. Hoje, nós, seres humanos, nós temos capacidade de fazer planejamento, de resolver problemas, de fazer lá raciocínio lógico, porque quando nós éramos crianças, nós desenvolvemos as chamadas funções executivas, que são funções ligadas à nossa área cognitiva aqui, ó, do nosso cérebro. E você colocou que quando a história tá legal, a gente antecipa o final da história. E isso, Cleide, é uma função executiva das mais finas, das mais importantes para nós adultos, que é a antecipação de cenários. Olha que extraordinário que a leitura faz. Você aprende a imaginar, a planejar, a criar futuros, né? Tudo que a gente vê que existe hoje foi desenvolvido por essa capacidade humana de antecipação, de planejamento. E a leitura faz isso com a gente. Por isso que a leitura ela precisa ser uma leitura de qualidade, por isso que às vezes você pode intercalar o conhecimento técnico, com a literatura, porque você estará estimulando o seu cérebro com essas funções executivas que começam lá na infância. Por isso que é tão importante os pais estimularem as crianças com essas funções e por meio da leitura, e também nós, adultos, continuarmos nos desenvolvendo nesse sentido. Ô, moça, é o seguinte, você vai voltar aqui em casa para a gente falar sobre a delícia que é um cheiro de livro, viu? Com certeza. Não é bom o cheiro? Nossa, é o melhor que existe. Aí você volta aqui uma próxima oportunidade, vamos falar mais sobre leitura, estimular mais o nosso povo a ler. Um grande beijo, bênçãos do Pai Eterno para você. Muito obrigada e espero o seu convite. Da próxima a gente comenta mais sobre o poder da leitura para as pessoas.